Olá pessoal, essa é uma aula de conversão eletromecânica da energia e aqui é o professor Luciano Mauro. Tá? Nessa aula a gente vai falar um pouco acerca de campos, campo magnético, campo elétrico e algumas forças, tá? Alguns conceitos. Principalmente a gente vai focar na força de Lorentz, tá? E vamos resolver alguns exercícios. Então, para começar, vamos imaginar que a gente tem uma região onde a gente tem um campo elétrico tá? E a gente não tem campo magnético. Vamos supor que essa região, campo magnético, seja nulo e a gente tem a existência de um campo elétrico. E a gente coloca uma carga aqui nessa região. Tá? Se eu colocar uma carga, o campo elétrico vai exercer uma força sobre essa carga que vai estar dada por o produto da carga vezes o vetor campo elétrico. Então, se a gente pensar no vetor força, ele vai ter o mesmo sentido e a mesma direção do campo elétrico. Tá? O campo elétrico, assim, a força é a mesma direção e o mesmo sentido. Bom, agora eu quero imaginar outra situação onde a gente tem um campo magnético não nulo, mas a gente tem um campo elétrico nulo. Tá? E a gente coloca uma carga que se movimenta nessa região com uma determinada velocidade v. Tá? Se a gente tem a carga se movimentando com determinado ângulo, formando um determinado ângulo com o campo magnético, a gente tem que a força vai ser dada pelo produto da carga vezes o produto vetorial da velocidade vezes a intensidade do campo magnético. Tá? Então a gente tem que fazer o produto vetorial da velocidade com o vetor campo magnético. Ok? Bom, e uma terceira situação seria quando a gente tivesse um campo magnético B e um campo elétrico E, ambos não nulos, tá? Então, nesse caso, a força que atuaria sobre uma carga seria estaria composta pelas duas forças, né? Tanto pela força elétrica quanto pela força exercida pelo campo magnético. Somaríamos as duas componentes. A força seria igual ao produto da carga vezes o campo elétrico mais o produto vetorial da velocidade vezes o campo magnético. Ok? Bom, essa expressão é também conhecida como força de Lorentz, tá? Para uma carga exercida numa região onde existe um campo elétrico E e um campo magnético B. Então, vamos supor agora o seguinte exercício, onde a gente tem uma carga de 4 microcoulombios, que é lançada numa região com um campo magnético uniforme de 8 Tesla e formando um ângulo de 60 graus entre a velocidade e o campo magnético. Tá? E o exercício pede para a gente determinar a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada com a velocidade de 5.000 metros por segundo. Tá? Então a gente tem que a carga é de 4 microcoulombios, a gente tem a intensidade do campo magnético de 8 Tesla e a gente tem a velocidade de 5.000 metros por segundo e bom, o exercício pede para a gente encontrar a força que atua nessa carga. Mas o exercício pede um módulo da força, então vamos frisar isso que não nos interessa a direção nem o sentido dessa força, mas sim o módulo dela. Tá? Se eu lembrar da equação de Lorentz, então eu tenho que a força, o produto da carga, vezes o campo elétrico, mais o produto vetorial da velocidade, vezes o campo magnético. Tá? Porém, nessa região, o campo elétrico é nulo, então eu tenho e não me importa conhecer a força, tá? Mas sim o módulo dela. Então o módulo da força é o produto da carga vezes. E ao invés de fazer o produto vetorial, eu posso colocar aqui o módulo
da velocidade vezes o módulo do campo magnético vezes o seno do ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Segundo o exercício, esse ângulo era de 60 graus. Tá? Então, isso é um resultado de fazer o produto vetorial. Né? Então, se a gente só se interessa pelo módulo do vetor resultante de um produto vetorial, a gente multiplica os módulos dos dois vetores vezes o seno do ângulo formado entre eles. Essa é uma questão matemática. Tá? Então a gente vai ter que o módulo da força vai ser igual à carga, que é de 4 microcoulombios, então é 4 vezes 10 na menos 3, vezes o módulo da velocidade, que é de 5.000 metros por segundo, vezes a intensidade do campo magnético, 8 teslas, vezes o seno de 60 graus. Tá? Fazendo tudo isso na calculadora, a gente vai ter que o módulo da força é de 0,16 newton. Tá? Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula, e na próxima aula a gente vai analisar quando a gente está interessado que, além do módulo da força, na força como um vetor, ou seja, com sentido e direção. Tá? Muito obrigado pela atenção.